is okay. I'm glad that my friend is okay. Might seem be crazy what I'm about to say. Send you something, me son and E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa aula 2 da semana 2, né? Semana de 11 a 15 de maio. E nós vamos começar então com o capítulo 7, chamado África, uso de recursos naturais. Beleza? Bora lá então. Então, galera, vamos começar aqui no capítulo 7, ó, África, uso de recursos naturais. Essa imagem aqui eu quis colocar para mostrar a mineração no continente africano, né? Muito provavelmente essas pessoas estão aqui tentando encontrar ouro. Dá a impressão que essas pessoas aqui, achando ouro, vão ficar ricas? Difícil, hein? Porque só dessa imagem dá para ver a grande pobreza, né, na qual essas pessoas vivem. Bom, vamos começar pelo texto de abertura, chamado África, recursos naturais. Você pode estar estranhando um elefante aqui em cima de mim, mas na verdade ele também tem a ver com isso. Olha só como é que começa o texto. O texto começa assim, ó. Minerais preciosos como ouro e diamante, madeira nobre das últimas florestas tropicais e o marfim das presas de elefante. Esses são alguns exemplos de recursos naturais cuja extração está diretamente associada à exploração da mão de obra, mudanças climáticas, empobrecimento do solo, desaparecimento de espécies e, por vezes, guerras civis. Então, quando a gente pensa que tem ouro, tem diamante, tem esse grande número de recursos naturais, de recursos minerais, que o continente africano poderia ser um continente rico, não é? Mas não é bem assim. Bom, primeiro que ouro, diamante, prata, são produtos que têm grande valor no mercado, tá? Mas, no entanto, não é o africano que lucra com a exploração desses recursos. Muitas vezes esses recursos são explorados por empresas estrangeiras, por pessoas de outro país. Então, por exemplo, uma vez eu estava assistindo algum canal, National Geographic, Discovery Channel, qualquer coisa assim, e tinha um programa chamado Febre do Ouro. E esse programa, acho que se passa nos Estados Unidos, né, sempre, mas teve uma temporada que, se eu não me engano, eles foram para a África. Eu lembro da chamada, eu não assisti o programa. E o que era na África? O pessoal dos Estados Unidos extraindo ouro no continente africano, em um determinado momento da propaganda, eles entram num atrito com os chineses. Ué, então peraí, são americanos e chineses explorando o ouro da África. Quem é que vai ganhar mais dinheiro com isso? Africanos ou americanos e chineses? Com certeza, não há nenhuma dúvida que são os americanos e os chineses, beleza? Bom, aí na página, não sei nem o número dessa página, deixa eu ver, página 132, você tem, não, minto, 131, você tem esse texto que nós estamos vendo aí, né, na imagem, tá aqui o texto, ó, África, uso de recursos naturais, e duas perguntinhas lá embaixo, tá? São duas perguntinhas pessoais, mas que você pode responder. Se você quiser responder aqui, ó, nesse espaço aqui embaixo, em qualquer canto que você achar aí nessa própria folha, pode responder, cara. Não tem problema nenhum, tá bom? Bom, você pode responder agora, você dá um pause aí no seu vídeo, ou você pode responder depois, fica a seu critério. Eu vou continuar aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Virando a página 132, repare que eu estou aqui, ó, no alto do seu vídeo com a página desse capítulo, e nós vamos falar da diversidade e uso de recursos naturais da África. Então, olha só, no século XV, os europeus exploravam o continente africano através da escravidão de pessoas e extração de recursos naturais. Ainda era o período das grandes navegações, né, quando Portugal contornou o continente africano para chegar
até as Índias, né? A partir daí, os espanhóis chegaram na América, descobriram o continente americano, né? Através de um italiano, o Cristóvão Colombo, e depois os portugueses chegaram cá no Brasil, né? E tiveram sua colônia aqui na América, que chamamos hoje de Brasil, né? Então, os portugueses chegaram cá no Brasil. E nesse período, o continente africano servia como fornecedor de metais preciosos, especiarias e mão de obra. Aqui, a mão de obra não é uma mão de obra livre, uma mão de obra assalariada como nós conhecemos hoje, né? É uma mão de obra escrava, em que o ser humano era tido como uma mercadoria, tá certo? E isso é péssimo, né, galera? Não tem período que a gente possa falar assim, a escravidão é aceitável. Eu mesmo acho isso bastante complicado. A escravidão é antiga, né? Ela é de muito antes de Jesus Cristo. E ela teve, ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, várias faces. Mas é sempre complicado você defender qualquer tipo de escravidão, tá bom? Bom, então a gente pode falar que essa exploração do continente africano ela começa no século XV, 5 séculos depois, ou seja, atualmente, a África continua como fornecedora de recursos naturais e com sérios problemas humanitários. Por isso eu coloquei essa imagem desse menininho aqui envolto no mapa da África e ele está chorando, porque as condições socioeconômicas no continente são extremamente complicadas. Beleza? Bom, virando aqui, mudando de slide, nós vamos falar agora da África do Sul. A África do Sul, ela está no extremo sul do continente africano e, considerando a África subsaariana, no norte do continente africano, como nós já vimos, tem o deserto do Saara, né? Então, ao sul do Saara é a África subsaariana. A África subsaariana poderia também receber o nome de África Negra, mas não pega bem falar África Negra, né? E África Negra, África Branca, porque o pessoal que está aqui no norte, ó, no Egito, na Líbia, na Tunísia, na Argélia e no Marrocos, são de etnia branca, árabe e muçulmana, tá? E então tem gente que fala África Branca e África Negra, mas não fica muito legal usar esse termo. Então a gente usa África do Norte e África Subsaariana, beleza? Mas vamos voltar então para a África do Sul. Da África Subsaariana, a África do Sul é o país mais desenvolvido. Ah, então quer dizer que a África do Sul é desenvolvida? Não! Ela apresenta condições de qualidade de vida inferiores à do Brasil, tá? Mas considerando o continente africano, a África subsaariana, ela é o país líder por ter mais indústrias, por ter uma economia um pouco mais avançada, tá? Então é um país emergente, pertence ao BRICS, né? Ela integra os BRICS, que são os países emergentes como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e as principais extrações minerais que nós encontramos nesse país são o carvão mineral, a platina, o ouro e o diamante. Tudo isso a gente encontra. E de novo, né, a gente vai cair naquela história. Pô, mas com prata ou platina, né, ouro, diamante, e o país é extremamente pobre? Sim, é extremamente pobre, porque boa parte dos recursos que ela possui são explorados por empresas estrangeiras ou não, e acabam não sendo investidos no próprio país. Continuando aqui, os impactos ambientais resultantes da exploração mineral. Você tem que imaginar que aqui onde tem essa área mineradora, antigamente havia uma cobertura vegetal, né? Eles retiraram a vegetação, retiraram as camadas mais férteis do solo, né? E promoveram essa mudança no relevo, tá? Além disso, por causa dos rejeitos de mineração, eles promoveram
muitas vezes a poluição das águas, a poluição dos lençóis freáticos, a poluição do solo, é claro, promoveram a expulsão da fauna do lugar, tá? E em alguns lugares, né, nesse vale, nesse buraco que eles acabam promovendo aqui para extrair recursos minerais, com a água da chuva, em alguns casos, acaba formando, né, lagoas artificiais. Olhando a imagem, é até bonito, né? Mas não é muito legal. Eu lembro que na cidade de São Paulo, uma vez tinha uma pedreira e os caras começaram a escavar a pedreira, escavar, formaram um buracão e com o tempo aquele buracão foi enchendo de água, né? Por causa da água da chuva. O que aconteceu? As pessoas iam no domingo lá para nadar nesse enorme buracão. Só que imagina, você nadar num buraco como esse aqui, né? Você você não vai andando como na praia para chegar na parte mais rasa. Você cai num vale. E aí muita gente acabava morrendo afogada por conta disso, tá? Continuando. Essa extração mineral em alguns países africanos gera muitos problemas, além dos problemas ambientais, gera problemas sociais, por incrível que pareça, diamante e ouro, como eu já disse, não melhora a condição de vida dessas pessoas, essas pessoas têm condições de trabalho muito ruins, grupos guerrilheiros acabam tentando controlar essas jazidas, essas minas, e muitas vezes o recurso que eles extraem dessas minas, eles usam para comprar armas, para gerar guerras. Então, mesmo que eu fale assim, não, aquela mina está sendo explorada pelo próprio africano, só que muitas vezes essa mina acaba servindo para fomentar uma guerra. Então, de novo, por um outro motivo, o recurso proveniente dessas minas de ouro, de diamante, de cobre, de prata, de platina, não geram grandes recursos para o continente, para os países da África. Aqui nós temos uma questão de reflexão que é importante, isso está na página 134, tá? Eu gostaria muito que vocês lessem esse texto aqui, que é importante, hein? E aqui a gente tem o trailer de um filme chamado Diamante de Sangue, que é um filme maravilhoso. Ele é extremamente violento, tá? Tem cenas brutais de violência. Então você só vai poder assisti-lo quando fizer 18 anos. Eu vou dar uma olhadinha aqui, vamos ver se vai abrir para mim o YouTube e aí eu mostro o trailer para vocês, tá bom? Deixa eu ver, vai abrir, enquanto está abrindo eu vou desligar aqui a minha webcam para vocês poderem assistir o vídeo com tranquilidade. Tá aparecendo aí, né? Que alegria, vem uma propagandinha que eu vou pular aqui. Opa, agora sim. Se eu não me engano o trailer está em inglês, tá? Mas mesmo assim dá para ter uma noção do que é o filme. Tem a legendinha em inglês, mas dá para entender, né? And all who touch it are left with blood on their hands. That diamond is my ticket out of this God-forsaken continent. So what are you? Smuggler? You're a journalist. So tell me you're here to make a difference, huh? And you're here to make a buck? You know, in America it's bling bling, but out here it's bling bang. Where did you bury it? The only reason you're still alive is because you haven't told anyone where it is. You will find it for me. My son! Where is my son? What if I helped you find your family? That makes us partners! I am not your partner! You're using him. I'm using him, and you are using me, and this is how it works. You're gonna steal this diamond. I am his father! I must go find him! Il
show us where it's hidden? That diamond is the only chance he has of getting his son back. What if I wanted to go with you? I don't give a damn who's down there. Kill them all. Give it to me. Tell him where it is! Tell him! My family, my home, I don't lost everything! I will find you. If it takes my life. Bom, então, pessoal, esse filme, ele mostra tudo aquilo que eu disse no começo, né? Deixa eu ver, a webcam aqui já ligou, beleza? Então vamos voltar aqui para o meu slide. Bom, então ele mostra a guerra civil por causa da exploração de diamante, mostra estrangeiros indo atrás desse diamante para ganhar dinheiro e muito africano trabalhando com isso e ganhando pouco, beleza? Aqui nós temos um mapinha mostrando o que cada país tem de melhor. Não precisa se preocupar com isso, tá? Eu gostaria só que você lesse isso aqui para você poder responder o próximo exercício. Eu jamais pediria para vocês qual recurso natural tem em cada um desses países, tá? Não faz o menor sentido, mas a título para você desenvolver o mapinha é legal. Bom, nessa área verde aqui temos a floresta do Congo, ela é extremamente importante para o continente, né? A área de clima equatorial. Aqui vivem chimpanzés, vivem gorilas, então tem uma grande variedade de espécies vegetais e animais, e por causa disso ela tem a sua importância. Agora nós temos as páginas 136 e 137 e os exercíciozinhos para vocês fazerem aí, beleza? Olha que legal, hein? E então respondam esses exercícios e assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Um grande beijo para vocês e até a próxima!